Me avisem aí, vocês estão vendo o slide de sistemas de determinação sanguínea? Não, professor. Não está Não, vendo? O que vocês estão vendo? o senhor Só? só. E agora? Ainda não. Tá, peraí. Deixa eu parar. Eu vou fazer de novo. Pronto, e agora? Agora sim, professor. Deu Professor, para ver? tá aparecendo o slide aí. Certo, então vamos lá. Bom, gente, eu vou começar. Hoje nós vamos ver os sistemas de determinação sanguínea na espécie humana. Tá? Como eu disse no início, existem vários sistemas e é importante que a gente conheça basicamente os sistemas que interferem na dinâmica da transfusão de sangue, porque nem todo sangue, levando em consideração esses sistemas, nem todo tipo de sangue é compatível, certo? Então, a gente precisa saber que tipo de sangue a gente tem e qual tipo de sangue a gente pode doar, para qual tipo de sangue a gente pode doar e que tipo de sangue a gente pode receber. Então, conhecendo isso, as transfusões sanguíneas que nós fizermos vão acontecer de maneira segura, sem problemas maiores para nós, tá certo? Então, é importante que tudo isso seja discutido para que a gente possa entender melhor como fazer uma transfusão de maneira segura, tá? Então, veja só. Existem vários tipos de sistemas de determinação sanguínea. Eu acredito que vocês não sabiam disso, mas dentro do nosso sangue existem vários sistemas, né, que caracterizam o nosso sangue. A maioria dos sistemas, eles não interferem na dinâmica da transfusão. Ou seja, em alguns sistemas de determinação de sangue, o seu tipo de sangue não vai fazer diferença quando você precisa doar sangue ou quando você precisa receber sangue, tá? Então, são vários. Então, se não há necessidade de levar em consideração esses sistemas que não interferem na transfusão de sangue, então a gente vai deixá-los de lado. A gente vai discutir, basicamente, os dois principais sistemas de determinação de sangue que influenciam diretamente a transfusão sanguínea, ou seja, a dinâmica de doar e de receber sangue, tá certo? Esses dois sistemas, na verdade, são o sistema considerado ABO e o sistema RH, tá certo? Então, o sistema ABO é aquele sistema em que você tem tipos de sangue do tipo, assim, tipo A, B, AB e O, certo? E esse é um sistema. Então, todo mundo, todo ser humano tem o seu tipo de sangue com relação ao sistema ABO. Pode ser do tipo A, pode ser do tipo B, pode ser do tipo AB, pode ser do tipo O, certo? Isso vai, a humanidade vai variar o seu sangue nesses quatro tipos, levando em consideração o sistema ABO. No sistema RH, nós temos dois tipos de sangue. O sangue RH positivo e o sangue RH negativo, tá? Ah, professor, mas quando que é um sangue A, quando que é um sangue B, quando que é um sangue AB, e por que existe sangue RH positivo e RH negativo? Tudo isso, todas essas características, a gente vai ver
nas nossas aulas, não se preocupem, e a gente vai caracterizar esses sangues, ou seja, saber exatamente o que é um sangue do tipo A, o que é um sangue do tipo B, o que é um sangue do tipo AB, por exemplo, no sistema BO, e o que é um sangue do tipo RH positivo e um sangue do tipo RH negativo no sistema RH, tá certo? Mas antes da gente começar a conversar sobre isso, eu queria dizer o seguinte: o sistema BO, na verdade, é um caso de alelos múltiplos, certo? Então, se vocês relembrarem sobre os alelos múltiplos, o que é um caso de alelos múltiplos? É quando você tem mais de duas versões para um mesmo gene, né? Lembrando do exemplo clássico de alelos múltiplos, que são exatamente o gene para a cor do pelo em coelhos. Se vocês relembrarem, esse gene ele tem 4 versões, né? A versão selvagem, chinchila, a Himalaia e a albina. Então, são 4 versões para o mesmo gene. Quando isso acontece, por exemplo, quando eu tenho mais de 2 versões para um mesmo gene, então eu tenho um caso de alelos múltiplos. O sistema ABO é um exemplo de alelos múltiplos, e a gente vai saber por que ele é um exemplo de alelos múltiplos daqui a pouco. O sistema RH, que é o segundo sistema que a gente vai ver, ele vai se caracterizar, a interação entre esses genes vai se caracterizar como dominância completa. Então, eu tenho um gene dominante, que vai determinar um tipo de sangue, e eu tenho um gene recessivo, que vai determinar outro tipo de sangue, tá certo? Então, esses 2 sistemas que são importantes para nós se caracterizam geneticamente dessa forma. O sistema BO é um exemplo de alelos múltiplos, e o sistema RH é um exemplo de dominância completa, tá certo? É importante que vocês entendam isso. Então, eu vou passar aqui o slide, se não passar, vocês me avisem. Estou passando agora. Passou o slide? Não, senhor. Não passou? Sistemas. Vocês estão vendo o mesmo slide ainda, né? E agora? Agora passou, professor. Tá no terceiro slide. Sistemas de determinação sanguínea, sistemas sanguíneos, é isso? Isso, ABO e RH. Certo, vamos lá. Então tá. Então, gente, o que caracteriza basicamente esses sistemas de determinação de sangue? Tá? Tanto o sistema ABO quanto o sistema RH, eles se caracterizam pela presença ou ausência de aglutinogênios na membrana plasmática das hemácias e de aglutininas no plasma sanguíneo. Ou seja, o que eu estou dizendo? Lá na membrana plasmática dos glóbulos vermelhos, ou seja, das hemácias, você tem uma substância ali, tá certo? Essa substância vai caracterizar o seu tipo de sangue. E na parte líquida do sangue, eu também vou ter outra substância que também vai ajudar na caracterização desse sangue, tá certo? Então, aonde estão as substâncias que são importantes para a determinação sanguínea, tanto no sistema BO quanto no sistema RH? Estão na membrana plasmática dos glóbulos vermelhos, ou seja, na membrana plasmática das hemácias, e também estão na parte líquida do sangue, que é chamada de plasma, tá certo? O que tem na membrana? O que tem na membrana dos glóbulos vermelhos? São substâncias chamadas de aglutinogênios e também podem ser considerados antígenos, tá? Então, lá na membrana plasmática de uma hemácia, você tem aglutinogênios, certo? E lá no plasma, na parte líquida do sangue, você vai ter outra substância chamada de aglutinina, tá? Essas aglutininas também podem ser consideradas anticorpos, tá certo? Ah, professor, mas por que isso acontece? É interessante, veja.
Desculpem. É interessante. A substância que está lá nas hemácias, ela vai ser aglutinada, ela vai ser, como se diz, vai sofrer interferência da substância que está lá no plasma do sangue, certo? Então, para você ter um tipo de sangue, você precisa de um aglutinogênio específico nas suas hemácias e de uma aglutinina específica no seu plasma, certo? Ou seja, em outras palavras, você precisa ter um antígeno nas suas hemácias e você precisa ter um anticorpo no seu plasma. Todos os indivíduos do sistema BO apresentam um aglutinogênio nas hemácias e apresentam também aglutininas no plasma. Todos os indivíduos do sistema RH apresentam um aglutinogênio nas suas hemácias e podem apresentar aglutininas no seu plasma, tá certo? Ah, são as mesmas aglutininas no plasma? São os mesmos aglutinogênios nas hemácias? Não. O que vai diferenciar é exatamente isso. Existem aglutinogênios para o sistema BO, existem aglutinogênios para o sistema RH. Existem aglutininas para o sistema BO e existem aglutininas para o sistema RH. É claro que todas essas substâncias estão ocorrendo no sangue simultaneamente, certo? Não é que um sangue tem um sistema, outro sangue tem outro sistema, não. O sangue em si contém todos os sistemas, inclusive, ao mesmo tempo, o sistema BO e o sistema RH, tá certo? Então, não esqueçam disso. Vou passar aqui. Se não tiver passado, vocês me avisam. Então, como é que a gente faz para conhecer... Veja só. Como é que a gente faz para conhecer esses aglutinogênios e essas aglutininas dos sistemas? Então, o primeiro sistema que a gente vai ver é o sistema ABO, né? E a gente vai ver os seus fenótipos. O que é um fenótipo? A própria característica, certo? Então, a gente tem que saber dos fenótipos do sistema BO. Então, prestem atenção aqui e acompanhem. Está todo mundo vendo esse slide? Sim, professor, a tabela. Isso, da tabela. Está todo mundo vendo? Sim. Correto. Então, vamos continuar. Veja, se eu levar em consideração só o sistema ABO, eu tenho 4 tipos de sangue no sistema. Veja aqui, na primeira coluna, tipo de sangue. Então, eu tenho sangue do tipo A, sangue do tipo B, sangue do tipo AB e sangue do tipo O. Tá certo? Como se caracterizam esses sangues, esses tipos sanguíneos? É fácil, veja. Se o indivíduo tem sangue do tipo A, ele vai ter um antígeno A nas suas hemácias, tá certo? Só que lá no plasma, ele vai ter uma aglutinina anti-B. Por que isso? Porque isso é uma defesa contra o antígeno B que ele não tem. Se ele é do tipo A, ele vai ter um antígeno A, ou seja, um aglutinogênio A nas suas hemácias. Ele não vai ter o aglutinogênio B. Então, ele precisa se defender do aglutinogênio B, ou seja, do antígeno B, porque o antígeno B para ele é desconhecido, é nocivo, ele não conhece essa substância. Então, o que ele faz? Ele produz lá no plasma dele algo que vai defendê-lo dessa substância. Então, lá no plasma, na parte líquida, ele vai ter a aglutinina anti-B. Por quê? Porque se ele receber um sangue B, ou que tenha o antígeno B, essa aglutinina anti-B vai destruir esse sangue como um sistema de defesa. Por quê? Porque ele, sendo do tipo A, ele não tem o antígeno B. Ele só tem o antígeno A. Então, ele se defende do antígeno B, que é estranho a ele, produzindo no seu plasma a aglutinina anti-B, tá certo? Então, essa é a característica do sangue do tipo A. Então, quem aqui tem sangue do tipo A, com certeza nas suas hemácias tem o antígeno ou aglutinogênio A, e lá no seu plasma
vai ter o anticorpo ou aglutinina anti-B, tá certo? Da mesma forma, quem tem sangue do tipo B. Ora, se eu tenho sangue do tipo B, nas minhas hemácias eu vou ter o antígeno B, certo? Como eu não tenho nas minhas hemácias o antígeno A, eu preciso me defender desse antígeno, porque ele é estranho a mim. Então, eu produzo no meu plasma a aglutinina ou anticorpo anti-A. Tá certo? Então, sangue do tipo A, antígeno A nas minhas hemácias, anticorpo anti-B no meu plasma. Sangue do tipo B, antígeno B nas minhas hemácias, anticorpo anti-A no meu plasma. Tá certo? Ora, vamos para o terceiro tipo de sangue, que é o tipo AB. O sangue do tipo AB, na verdade, ele possui os dois antígenos nas suas hemácias. O indivíduo que apresenta sangue do tipo AB, lá nos seus glóbulos vermelhos, nas suas hemácias, ele vai ter na membrana plasmática o antígeno A e também o antígeno B. Eu não tô ouvindo nada. Travou aí pra vocês também? Pra mim travou. Sim. O professor saiu, né? Oi, gente, tá todo mundo aí? Estão me ouvindo? Sim, Sim, professor. professor. Eu acabei de perder a minha conexão, viu? Foi um problema aqui, mas eu já resolvi. Então, veja, eu vou continuar aqui, tá? Vou apresentar de novo. Tá dando para ver? Sistema BO e seus fenótipos? Sim, professor. Certo, continuando. Então, indivíduos que têm sangue do tipo AB têm os dois antígenos nas hemácias, o antígeno A e o antígeno B. Como esses antígenos são familiares a ele, ele consegue produzir esses antígenos. Então, lá no plasma, Acho que caiu de novo. Não tô escutando não, gente.
Coloquem no chat, porque acho que ele só tá olhando o chat, porque por ver a gente acho que ele não tá ouvindo. Olá, voltei. Estão, estão me ouvindo agora? Seu áudio Professor, ainda não né? está Tá prestando, gravando um não, pouco. professor. Está cortando tudo, Maria. Pronto. Alguém está me ouvindo? Eu estou, professor. Gente, desculpa, minha internet continua muito ruim. Mas eu vou tentar aqui terminar, tá bom? É,
Tá dando para ver de novo? Tá sim, professor. Ok. Então tá, continuando. O tipo de sangue que nós temos no sistema ABO é o mais um tipo de sangue, é o último tipo de sangue, é do tipo O, tá certo? Então, o que caracteriza sangue do tipo O? Exatamente nas hemácias dos indivíduos que têm sangue do tipo O, você não vai ter nem o antígeno A e nem o antígeno B. Então, eu não tenho nenhum dos dois tipos de antígenos, tá? Ora, se eu não sou familiarizado, se eu não produzo nem o antígeno A e nem o antígeno B, então eu preciso me defender desses dois antígenos, porque eles são nocivos para mim, eles são estranhos para mim. Então, o que acontece? Eu vou produzir no meu plasma o anti-A e o anti-B, tá certo? Então, essas são as características desses 4 tipos de sangue do sistema ABO. Veja, sangue do tipo A. Nas hemácias eu tenho antígeno A e no plasma eu tenho anti-B. Sangue do tipo B. Eu tenho nas hemácias o antígeno B e tenho o anticorpo anti-A no meu plasma. Sangue do tipo AB. Nas minhas hemácias eu tenho o antígeno A e o antígeno B. E no meu plasma eu não tenho nenhum tipo de anticorpo. E sangue do tipo O eu não tenho nas minhas hemácias o antígeno A e também não tenho nas minhas hemácias o antígeno B. Lá no meu plasma eu vou ter que produzir o anticorpo anti-A e o anticorpo anti-B, tá certo? É assim que caracteriza os tipos de sangue no sistema ABO. Então, veja só, Kay Albert, eu tenho sangue do tipo O, certo? Então, eu estou dentro do grupo desses indivíduos que não têm nem o antígeno A e nem o antígeno B nas hemácias, mas no meu plasma eu tenho o anti-A e o anti-B, certo? Então, é isso que caracterizam os sangues. Os indivíduos que têm do tipo A, do tipo B, do tipo AB, se vocês têm esses tipos sanguíneos, vocês vão ter nas suas hemácias determinados tipos de antígenos e nos plasmas de vocês determinados tipos de anticorpos. Tá certo? Tudo dependendo do tipo de sangue que você tem. Ok? Passando aqui o slide. Estão vendo aqui? Esse slide? Sim, professor. Sistema ABO e seus genótipos. Então, veja só. O sistema ABO, assim como o sistema RH, ele é determinado geneticamente. Existem genes para esses sistemas, ou seja, genes que determinam que tipo de sangue que eu vou ter. Se eu vou ter sangue do tipo A, então eu tenho determinados genes. Se eu vou ter sangue do tipo B, eu tenho determinados outros genes. Se eu vou ter sangue do tipo O, por exemplo, eu vou ter determinados outros genes, tá certo? E como eu disse a vocês, como é determinado geneticamente, a determinação sanguínea no sistema ABO e os genes relacionados com essa determinação são um exemplo de alelos múltiplos. Por quê, professor? Porque no sistema ABO eu tenho mais de duas versões para um mesmo gene. Como seria? Como se dá? É isso. Qual é o gene? O gene é o gene para a determinação do sistema ABO. Esse é o gene. Quantas versões desse gene, professor, eu tenho? Então, aí está, dentro da seta, as 3 versões desse gene. Veja, eu tenho o gene IA, eu tenho o gene IB e eu tenho o gene Izinho. Veja que são 3 versões. A versão IA, a versão IB e a versão Izinho.
Então, mais de duas versões para o mesmo gene é um caso de alelos múltiplos. Nesse caso aqui, eu tenho 3 versões, então, alelos múltiplos. A versão IA, a versão IB e a versão IZIN, que é o que vocês estão vendo aí no slide. Então, são essas versões de genes que determinam os 4 tipos de sangue no sistema ABO, certo? Veja, acompanhando aqui. Se eu tenho gene IA, então o tipo de sangue que eu vou ter é sangue do tipo A, certo? Se eu tenho gene IB, então o tipo de sangue que eu vou ter, que eu vou desenvolver, o que eu vou produzir, será sangue do tipo B, tá? Se eu tenho gene IZIN, o I minúsculo, IZIN, então o meu sangue será do tipo O, tá certo? Aí depois a gente vê aí o tipo AB. Veja, se eu tenho versões do tipo IA, e, portanto, o meu sangue é do tipo A, então eu posso ter 2A antes disso. Tá? Desculpa. Como que é a interação gênica ABO? É bastante curiosa, porque ela não é completamente dominância completa e nem completamente codominância, mas vamos ver como é que funciona. Veja, entre a versão IA e a versão IB, existe codominância, ou seja, não tem dominantes entre eles. Se eu tenho um IA e um IB, os dois se manifestam, tá certo? Mas, entre a versão IA, IB e a versão IZIN, nós temos dominância completa, porque o IZIN é recessivo tanto para a versão IA quanto para a versão IB. Tá certo? Então, essas versões são as versões que determinam os tipos de sangue no sistema ABO. Sua relação ou interação gênica se dá dessa maneira. Entre a versão IA e IB, codominância. Entre a versão IA, IB e IZIN, dominância completa. Tá certo? Então, se eu tenho sangue do tipo A, quais os genótipos possíveis que eu posso ter? Ora, eu posso ter duas versões IA, e portanto ser homozigoto, IA, IA, então vou ter sangue do tipo A. Ou eu... Por quê, professor? Porque o Izinho é recessivo para IA, certo? É o que está dizendo a nossa relação, a nossa interação. Se eu tenho sangue do tipo B, eu também posso ter 2 genótipos possíveis. Eu posso ter 2 versões iguais, e portanto ser homozigoto, no caso IB e B, certo? Ou eu posso ser heterozigoto com Izinho, ser IB e Izinho, pelo mesmo motivo. Ou seja, o Izinho é recessivo, ele se comporta como recessivo para a versão IB, tá certo? Se eu tenho sangue do tipo O, eu só posso ter um genótipo possível. Esse genótipo é 2 versões iguais da versão Izinho. Então, eu só posso ser Izinho, Izinho, certo? Então, eu vou ser homozigoto, mas as versões que eu vou ter são Izinho, Izinho, tá certo? Do tipo O. Para eu ter sangue do tipo AB, basta que eu tenha uma versão IA do gene com uma versão IB do gene no meu DNA. Por quê, professor? Porque quando eu tenho a versão IA ocorrendo junto com a versão IB, qual é a interação que existe? Codominância. As duas, os dois genes vão se manifestar e o genótipo deles vai se manifestar ao mesmo tempo, certo? Então, indivíduos do tipo A, do tipo AB,
só podem também ter um genótipo. E A e B. Tá certo? Então, essas são as versões dos genes para o sistema ABO e também os seus genótipos correspondentes. Tá certo? Esses genótipos ficam em um cromossomo determinado, né, um par de cromossomos determinado, e eles vão se separar independentemente porque estão em cromossomos, em cromossomos diferentes dos genes para o sistema RH, tá bom? Então, não esqueçam isso. Gente, tem alguma dúvida sobre os genótipos e os fenótipos desse sistema? Todo mundo entendeu? Sim. Né? Então, é bom que vocês estudem, deem uma lida aí sobre o sistema. O livro, deixa eu ver onde está o meu livro aqui para poder indicar a página para vocês. Aguardem só um momentinho aí, deixa eu pegar aqui o livro. Não sei por onde anda o meu livro aqui, mas tá. Achei. Pronto. Então, assim, vamos lá. Para a gente ver sobre o sistema ABO, vocês vão ler aí na página 167 do livro. Tá? A página 167, 168 e 169 falam exatamente desses sistemas, desses dois sistemas, o sistema ABO e o sistema RH. Então, o que eu disse para vocês até agora também está no texto do livro. Então, vamos ler aí, e aí vocês vão vão esclarecer mais esse ponto, tá certo? Vou parar aqui o compartilhamento, porque a gente vai deixar para discutir o sistema RH na próxima aula, tá bom? Vou parar também a gravação.